Olá, querido internauta, espero que você esteja bem, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Hoje eu quero falar contigo a respeito de um texto conhecido de todos nós, o chamado de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 4. E lá nós tiramos algumas lições especiais para a nossa vida. E eu peço a permissão a vocês neste momento, nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 4, o versículo 1. Nós leremos até o verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão e nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creio que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, diz a palavra de Deus. O que as Santas Escrituras, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que lições preciosas nós podemos tirar para a nossa vida? Que lições preciosas nós podemos tirar para o nosso ser? Todos nós sabemos que vivemos em um mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno é um mundo rápido, cheio de desafios diante de nós. E às vezes nós temos grandes dificuldades de exercer os nossos compromissos por causa dos grandes desafios, os medos que temos diariamente. Mas a palavra de Deus nos dá algumas lições preciosas aqui. A primeira lição é o que está no versículo 1. Observe: respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Eu chamo isto de a recusa sociológica de Moisés. Moisés olhou para o povo, Moisés olhou para as pessoas, e observando nas pessoas, ele chegou à seguinte conclusão de si: eu não sou capaz de concluir os desafios de Deus. Eu não sou capaz de colocar em prática os grandes desafios da vida. A palavra de Deus está nos ensinando que para tudo Deus está presente. Moisés olhou para o povo e disse: e se eles não crerem na minha voz? E se eles disserem: o Senhor não te apareceu? O que fazer agora? Qual é a solução? E aí Deus dá a solução a Moisés. Da mesma forma, Deus dá a solução a você quando você olha para os grandes desafios, para aparentemente pessoas que são mais preparadas do que você, e você diz: não sou capaz, não terei condições. E o que fazer agora? Deus nos dá a certeza da vitória. E de que maneira? Observe que o texto bíblico, a partir do versículo 2, nos diz o seguinte: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe Moisés: um bordão. O que era o bordão nas mãos de Moisés? O bordão era apenas o símbolo da ocupação de Moisés no deserto. E o deserto, querido, é uma jornada através do desconhecido. E todos nós passamos pelos desertos da vida. Todos nós temos grandes desafios, e esses desafios são desertos para nós. Entretanto, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 3, então lhe disse Deus: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. O que Deus estava ensinando a Moisés: o que você tem em mãos, Moisés? Um bordão. Apenas o símbolo da minha ocupação no deserto. Então pegue este bordão, este cajado, e jogue na terra. E ele jogou na terra, e o cajado se tornou uma serpente. E Deus pediu algo muito estranho a Moisés. Como Deus às vezes pede algo muito estranho a nós, Deus pediu a Moisés: Moisés, pegue este bordão agora, que é serpente, pela cauda. E Moisés pegou a serpente pela cauda, e a serpente se transformou em bordão novamente.
Deus estava querendo dizer a Moisés: Moisés, eu gosto das coisas difíceis da vida. Meu querido, quem pegaria uma serpente pela cauda? Tomaria um bote? Deus estava ensinando: eu gosto do que é difícil para você. Porque o que é difícil para nós, o que é difícil para você, é a grande oportunidade que Deus tem de mostrar que Ele tem poder, que Ele tem capacidade de resolver os nossos desafios, as nossas dificuldades. Crê em Deus. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você tem. Coloque o símbolo da sua ocupação nas mãos do Senhor e Deus fará grandes milagres na sua vida. Um grande abraço e até a próxima.